Gente, a minha convidada de hoje é Gisele Bicalho, advogada criminalista, participou do BBB 20 e além de ser essa grande mulher, ela teve altos e baixos aqui no Talk da Dri. Gi, obrigada por participar do Talk da Dri. Agora eu gostaria de saber, antes do reality, como começou a Gisele? Eu sou do interior do Espírito Santo, morava num sítio em Una, numa cidade a 200 quilômetros da capital, que é Vitória. E eu morei lá até os meus 6 anos, assim, joelho ralado, brincando, subindo em árvore, assim, minha infância foi realmente uma infância raiz mesmo, né? Você tem irmãos? Não, só... Eu tenho 2 irmãos por parte de pai. Meu pai e minha mãe só tiveram a Gisele. E meu pai morreu, eu tinha 6 aninhos, né? Então eles ficaram só 8 anos casados. E depois disso, quando meu pai faleceu, eu mudei para distrito, que a família da minha mãe mora até hoje, que é Piaçu, distrito de Muniz Freire, também interior do Espírito Santo. Você perdeu seu pai com 6 anos? Com 6 anos. E morei lá até meus 17 anos, quando eu fui estudar em Vitória. Que todo mundo, a maioria das pessoas, elas praticam esse êxodo rural, assim, de ir para Vitória estudar. E aí eu fui atrás do meu sonho, que eu nem sabia o que eu queria mesmo, assim, eu sempre, desde 3 anos, minha mãe perguntou, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, aparecer na televisão. Só que ela achava graça, eu falava que queria ser atriz, para eles era muito engraçado porque era impossível, né? Só que eles nunca jogaram um balde de joga frio em mim. Falar, acorda minha filha, não vai acontecer. Diz a minha avó, a gente tá fazendo uma live no Twitter com a minha avó é famosa, viu? Ai, que linda! Aí, a minha avó virou e falou assim, Gisele virou pra mim e falou, ai vó, no dia que eu crescer e colocar o pé na Globo eu não vou sair mais. E minha avó riu e falou, isso, minha filha pensou, coitada dessa menina, nunca vai nem colocar o pé lá. E aconteceu. E é isso que ela falou para os meus seguidores. Acreditem nos seus sonhos. Verdade. E nunca, quando alguém virar para você e falar o sonho, por mais que pareça impossível, desanime a pessoa, porque tudo pode acontecer. A sua infância, com 6 anos, você perdeu seu pai. Isso. Né? E foi violento, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Que ele foi... A minha infância foi muito... Eu assistia muita violência desde sempre. Porque meu pai, ele agredi minha mãe de várias maneiras. Fisicamente, na minha frente, psicologicamente, financeiramente, parou de estudar no 3º ano. E você tem essa recordação, essa lembrança desse momento? O seu pai agredindo a sua mãe? Sim, porque era todo dia, né? Ah, era todos os dias. E ela ficava roxa mesmo, assim. Só que assim, e ele era um bom pai. Você é uma criancinha, né? E como foi sua reação? Foi desde a gestação, né? Ele batia nela. E eu assistia tudo isso. E no dia que ele morreu, foi o único dia que ele não bateu na minha mãe. Eu estava dormindo no quarto com a minha avó, eu sempre pulava na cama com eles. Aí minha avó virou e falou assim, vai deitar com seu pai e com a sua mãe. Eu falei assim, não, vó. Hoje é o único dia que meu pai não está brigando com a minha mãe, eu vou ficar aqui. Aí ele se atrasou para trabalhar, que ele sempre ia 8 horas da manhã. E no final do dia chegou o meu primo no carro dele e um médico no outro carro. Aí eu lembro exatamente da minha mãe rolando no chão, gritando, porque ele era o amor da vida dela. Ele é o amor da vida dela até hoje. Chorando e falando, não acredito, não acredito. Aí uma das minhas babás, assim, que eu chamo de tia, que até hoje, pegou e falou assim, seu pai, acontece um negócio com ele tá no hospital. Eu virei pra ela e falei, eu sei que ele morreu, ele era muito ruim pra minha mãe. E aí eu tive que, com 6 anos, me tornar uma adulta, porque nesse momento a minha mãe, ela precisava muito de mim, ela já era depressiva. Então eu tive que dar conselhos para ela com 6, 8 anos. E como que você se tornou a mulher, a Gisele, né? De acompanhar essa violência dentro de casa? Qual que é o sentimento que você leva para sua vida? Você soube lidar com isso? Você sofreu muito a vida inteira? Então eu não tenho raiva dele, entendeu? Eu não era legal o que ele fazia e não concordo com homens, tanto que dentro do Big Brother a minha postura, porque eu vivi um relacionamento que
a pessoa era manipuladora, que isso não pode, isso não é coisa de mulher, isso não sei. Só que você vai entrando, é incrível como eles conseguem entrar na sua cabeça, como você já é fragilizada. E pra mim, e como eu vi isso no relacionamento, eu não tinha história de casamento ser bem sucedido. Aquilo, você vai repetindo o padrão, né? Inclusive, um dos meus processos na terapia é isso, de quebrar padrão, já constelei 2 vezes constelação familiar na terapia holística, de eu posso construir uma nova história para mim e não preciso repetir e honrar a história das minhas ancestrais. E depois disso, foi um momento muito difícil, assim, que minha mãe, depressão, teve que cuidar das coisas do meu pai, e ela cuidava, o papel dela era cuidar de mim, cuidar da casa, e ela teve que assumir sítio e trabalhar com pessoas que eram machistas, que achavam que ela não servia para aquilo, e como ela estava emocionalmente muito abalada, porque você imagina o seu marido morrer assassinado, e assim, ele não era do que a sociedade costuma imaginar, que não era um traficante, ele era um empresário, comprava, vendia café, e em ascensão na cidade, ele tinha 33 anos. Hoje eu vou fazer 29 anos, assim, era muito novo. Aconteceu com seu pai, você saiu da cidade, você foi tentar... Minha mãe foi ameaçada, né, assim, a minha mãe foi ameaçada, ela estava lá na casa da família do marido dela, e meu pai tinha várias amantes. No velório dele tinha 5 amantes chorando por causa dele. É complicado. Minha mãe tinha 27 anos, vivendo tudo isso. E assim, foi uma infância maravilhosa como criança, brincando, mas psicologicamente eu vivi muitas coisas que nenhuma criança merece viver, nenhum adulto merece viver. É porque a família, né, é a estrutura familiar, é a base de tudo, né? E assim, você se tornou uma mulher incrível, né? Depois de tudo que você passou, uma mulher muito forte, né? Pelo que eu percebo. Você teve que aprender a ser forte, né? Porque como minha mãe estava no chão, eu, criança, tinha que levantar ela. E a gente foi morar com a minha avó, que é uma mulher muito forte. E que assim, minhas amigas, tem uma amiga que foi comigo esses dias para Piaçu, ela falou assim, você é a sua avó. Você não precisa de Wolf Maia. Sua avó é perfeita, atriz, tudo. E ela fala muito bem, você liga uma câmera, ela desenvolve, a história de vida dela é muito linda. Você teve algum bloqueio de se relacionar? Tenho, né? Porque eu conheço várias histórias de pessoas que tiveram, que sofreram de ver o pai batendo na mãe e cresceram com bloqueio de se relacionar por medo. Você teve esse bloqueio? Eu tive ou tem esse vários momentos da minha vida, assim, que eu tive esse namoro. Primeiro eu pensava, nossa, eu nunca vou ter um namorado. Aí beleza, eu tive um namorado de adolescente, depois eu cresci. Por isso que as minhas amigas às vezes viram pra mim e falam, eu quero um namorado. Eu falo, não desejo um namorado. Deseja, tem que virar e falar, eu quero namorar com você, eu tô apaixonado por você, eu quero ficar com você. Porque às vezes você tá naquele negócio, quero um namorado, vem qualquer coisa. Porque tudo que você joga pro universo vai vir. Só que quando vem qualquer coisa, talvez essa coisa vai te machucar tanto que é melhor ter ficado sozinha. Hoje eu consigo enxergar isso, porque eu tô madura, eu faço anos de terapia e vivi um relacionamento que não foi legal. E deixei de ser quem eu era. A minha estrela perdeu o brilho. Eu fiquei ofuscada e vivendo em função da pessoa, fazendo as vontades da pessoa, e eu me perdi. Fiquei 4 anos, assim, sem saber quem eu era e achando que era feliz. Mas quando você chora todos os dias, você não é feliz. Você fez terapia? Faço. Faz terapia. Agora são 2 psicólogos, inclusive, depois do programa. E o programa me deixou muito confiante, sabe? Porque eu tinha... o meu maior medo dentro do programa era a rejeição das pessoas. E quando eu saí, todo mundo falou, você é muito leal aos seus amigos, é o seu maior característica leal. Pessoal, você não falava mal dos seus amigos. E eu falei, gente... Aí eu virei para meus amigos e falei assim, eu sou assim aqui fora, pessoal... eu falei, nossa, eu sou uma pessoa legal. Porque eu nunca me valorizei. Então era difícil eu amar alguém se eu não me amava antes. E esse processo de se amar é muito difícil. Eu virava pro meu terapeuta e falava, como é que eu vou me amar? Não sei. Quando eu saí do programa, era uma outra questão na terapia, era porque eles me amam tanto se eles não me conhecem. Só que eles me conhecem melhor do que eu mesma. Que eles me viram nas minhas fragilidades, nas minhas crises de ansiedade, bêbada, feliz, triste.
todas as facetas de Gisele. E lá é tudo muito intenso, muito feliz, muito triste, muito tudo. E eles sabem tudo da minha vida, porque eu contei tudo sem tabu nenhum lá no programa. E a única coisa que minha mãe pediu antes na hora de entrar, quando foram me pegar lá em casa, é: não fala das agressões do seu pai, respeita a memória dele. Só que quando eu entrei, eu sentia que eu tinha que falar isso. Porque milhões de brasileiras passam pelo que a gente passou. Exatamente. E não tem classe social. Não tem classe social, exatamente. E as mulheres têm vergonha de falar, de contar, e meu namorado faz isso, o meu marido faz isso, noivo, por exemplo, uma coisa que meu pai manipulava muito a minha mãe era: você não estudou, você não trabalha, você é pobre, não tem onde comer morta. Vou na justiça tirar a Gisele de você não vai ter nada, nem ninguém. E é uma maneira de segurar manipular, a pessoa, né? Pra ela ter medo, porque ela tem medo. Você já é agredida todos os dias. Minha mãe, ela não tem uma parte no cabelo, que ele deu uma coronhada de revólver nela, que ela não tem cabelo aqui. Na época todo mundo andava armado, era bonito, era legal, homem armado. Gi, é um assunto delicado que a Gisele nunca contou em nenhum programa, e ela vai contar aqui no Talk da Dri sobre o aborto. Ela estava me contando, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse momento que você, né, desse momento delicado do aborto. Então, isso aí, eu fiquei sabendo depois que ele já tinha morrido, às vezes assim, minha mãe contando, que quando ela engravidou, ele perguntou pra ela: você não quer abortar? E ela falou: não, a sua mãe, né? Isso, eles eram casados, tinham uma vida estável financeiramente. Ela falou: não, eu quero ter esse filho. Aí ele falou: ah, beleza. Ele queria que ela abortasse. Essa era a vontade dele. Só que aí depois, ele era completamente apaixonado por mim. Eu sou muito parecida com ele em alguns pontos. Eu não tenho raiva dele, sabe? Eu não sei se eu já perdoei. Com 12 anos, outra revelação aqui, com 12 anos eu fiz o Encontro de Adolescentes com Cristo, IAC. E a sala tinha uns 200 adolescentes, eu peguei o microfone e comecei a contar tudo isso. E quando eu contei, eu chorei muito, todo mundo chorou, parece que aquilo me libertou. E hoje eu não tenho mais. Porque eu acho que eu precisava disso, eu não gostava de contar, falar dele. Mas eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. E eu tenho só gratidão a ele por ter me dado as características positivas e negativas. As negativas a gente trabalha para não, né, para ser uma pessoa cada dia melhor. E as positivas, acho que me fizeram ser a mulher que eu sou. Me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Falando um pouquinho do seu pai, como nós estávamos conversando, que tem muitas mulheres que passam por essa situação. E algumas não sofrem tanto físico, né? E é mais aquela agressão verbal, né? O que você diria para elas, né? Como que hoje você faz parte, né? Você está envolvida no movimento que ajuda essas mulheres. O que você diria agora para elas que estão passando por esse momento? Eu descobri que eu estava num relacionamento que não era legal assistindo um programa, porque eu não sentia amor, eu preciso de você para viver. Isso aí é meio doentio, assim, né? Você não precisa de ninguém para viver. A gente nasceu sozinho. E eu comecei a falar: o relacionamento abusivo é isso. E eu check. Liguei para minha amiga psicóloga, uma ex-amiga, falei: olha, eu tinha um relacionamento abusivo. Aí ela falou assim: tinha. E era isso que eu tentava te mostrar. Porque é muito difícil você virar para uma pessoa e falar: olha, seu relacionamento é abusivo. A primeira coisa que a pessoa pensa é: ele não bate em mim. Mas não é bater. Porque a pessoa pode te dar chicotadas, colocando a sua autoestima lá no chão. Falando que você não é capaz, te tratando de uma forma com falta de carinho, com falta de atenção. Porque quando você tá com alguém, é o que eu aprendi, assim, eu não preciso namorar com a pessoa, mas aquele momento que eu tô vivendo com a pessoa, eu vou dar atenção, vou dar carinho, vou dar... E isso foi difícil para mim aprender, porque eu nunca tive isso. E no Instagram do Sentinelas, a gente busca exatamente isso. A mulher se empoderar para conseguir entender que eu não preciso disso. Ou conseguir entender que, nossa, meu relacionamento não é legal. Porque é muito difícil chegar, tocar a sua amiga e falar: sai fora. Às vezes ela acaba contando para a pessoa e a pessoa, ela não é sua amiga. Exatamente. Porque ele afasta ela de todas as amizades e da família para dominar e ter para ele. Que é isso que né, aí consegue fazer o que quer.
E essa minha amiga na época, que como psicóloga, ela dava uns toques assim, eu não falava, mas por que você está falando isso? Eu não via. Aí chegou ao ponto de, quando eu terminei com ele, eu já estava muito mal, né? Eu surtei e me arranhei inteira. Falei, o que está acontecendo? Eu só não voltei para ele, porque eu não conseguia nem contar para ninguém que eu tinha feito isso. E você entrou em depressão, né? Antes de ela entrar no reality, você tentou o suicídio, não é isso? Eu fiquei... Aí as pessoas... Essa história de vida... Porque eu sempre sou muito engraçada, divertida. E o palhaço do circo, ele nunca pode estar mal. Ele sempre tem que estar feliz. Então, as pessoas não eram acostumadas a me ver triste. Inclusive, minha mãe, no dia que ela me pegou daquele jeito, ela não queria aceitar. E ela não quis entrar na sala da psicóloga comigo, porque ela não... Como que a Gisele tá assim? Ela não pode, ela sempre foi muito alto astral. Só que essa história, né? Traumatizante de vida, e eu sempre tentando superar. Chegou uma hora que não deu, que o copo ali encheu e transbordou. Só que aí, como foi? Eu tava, né, as pessoas achavam que ela tem tudo. Aí eu me envolvi de novo com uma outra pessoa, um relacionamento, porque eu repeti o mesmo padrão, era sempre o mesmo padrão que eu atraía. Ele terminou comigo assim um belo dia e eu fiquei muito triste. Só que, tipo assim, a tristeza começou a ser uma tristeza muito forte. E eu não tava, porque não era por causa disso, sabe? Não era. Você já tava com... Nossa, era uma coisa assim que não tinha motivo. Eu sabia que eu não tinha motivo para dar daquele jeito. Só que veio uma tristeza muito, 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 muito mal. E eu falei, vou tomar um remédio para eu dormir bastante e não acordar mais. Aí eu tomei um, falei, nossa. Aí eu meio que acordei assim, eu falei, vou tomar mais 2. Só que eu nunca tinha tomado remédio para dormir. E eu dormi do domingo até na terça-feira. Eu acordei na terça-feira e eu morava sozinha. Não tinha como ninguém ficar sabendo o que estava acontecendo. Na terça-feira, na hora que eu acordei, tava minha mãe e minhas amigas assim. Falei, não tô entendendo. Eu muito grogue, muito. Eu não sei se eu liguei pra... Alguém me ligou e eu atendi, oi, assim. E minha mãe foi pra Vitória, que ela tava em Una. E chegou lá, as meninas falaram, vamos psicóloga agora. Na hora que chegou na psicóloga, ela falou, psiquiatra agora. Você tá assim, no extremo. E aí eu fiz o tratamento de depressão e ansiedade, né? A palavra não é, eu quero morrer. A palavra é, eu quero dormir e não acordar mais. Eu não quero sentir essa dor. Você tinha percebido que você estava numa depressão ou não? Porque quando a gente... Não. Porque as pessoas ficam, para de bobeira. Não é bobeira. Não é bobeira. E assim, tristeza é diferente de depressão. A gente está vivendo num mundo de rede social, de tudo. Sou feliz, uhul. Não. A gente não é o feliz o tempo todo. Várias vezes eu tive que pegar o celular, dar um sorriso e eu não estava feliz. Mas, quando eu desabafei no meu Instagram, eu recebi várias críticas. Para com isso, menina, ninguém quer ver ninguém triste. Você, sabe? Porque as pessoas gostam dessa mentira. Por que quando eu entrei no BBB, eu não conhecia nenhuma famosa? Porque eu parei de seguir todo mundo. Porque eu falava assim, nossa, eu sou muito mal agradecida mesmo. As pessoas são tão felizes, olha. E aí eu só seguia a Tássia Naves, o Carlinhos Maia, e eu não conhecia ninguém. E só a Bianca que eu conhecia na casa. Porque nesse momento eu achava que eu era uma má agradecida, de que todo mundo era feliz menos eu. E aí, graças a Deus, fiz tratamento, entendi. É um problema químico do cérebro e eu precisava de remédio. E a terapia é eterna. Ainda mais essa mudança que aconteceu na minha vida agora, né? De ser uma menina ali de Vitória, que as pessoas... Porque Vitória todo mundo se conhece. Todo mundo conhece, assim. Do nada... Uau! E eu não entendi isso ainda. Tô começando a entender agora. E como que você entrou no BBB? Como que foi? Então, eu fiz o... Não, as pessoas... Quem te indicou? Ninguém me indicou. Eu fiz aqui, preenchi 7 páginas. Gisele, o vídeo. Gente, o vídeo, eu peguei o meu celular, depois de um dia inteiro de trabalho, com um terninho tipo esse, vermelho. E falei, olha, meu nome é Gisele, acabei de chegar do trabalho, tudo... É porque você conta a sua vida inteira nas perguntas. Contei tudo, falando a verdade do que eu estou te contando agora, mandei as fotos, recebi um e-mail que foi para a lixeira, só que a advogada entra no e-mail todo dia para ver as publicações. Aí eu olhei a lixeira, na hora que eu vi lá, BBB. Faltava 2 dias para a seletiva aqui em São Paulo. Quer vir para a seletiva? Quer ir sim ou não? Sim. Fui e vim. Pós-BBB, as pessoas também acho que precisam entender isso, não é fácil pra gente. Como foi a não Gisele ser saindo? Tipo, igual eu virei pro Thiago, quem sou eu na fila do pão? Aí ele falou, gente, não existe mais essa, todo mundo aqui é famoso. Você nem entendi o que estava acontecendo, né? Não, Nada. até agora eu não tô entendendo. Porque
porque eu não encontro muitas pessoas. E quando alguém vai falar comigo, eu amo, porque eu sempre quis Ontem isso. eu comentei com a minha filha, gente, eu falei pra ela, Bela, vou entrevistar a Gisele. Mãe, não acredito! Mãe, ela é maravilhosa! Então tem esse amor, né? Tem os fãs que amam a Gisele pela sua personalidade dentro do programa, que você foi uma mulher muito firme, né, nas suas palavras, e pelo seu amor platônico, pelo Prior, né? Gente, não tem amor platônico, era uma brincadeira, porque eu via que o menino ficava constrangido, daí que a gente zoava mais você brincava, ainda. você entrava... Brincava muito, igual ele falou, vamos dar o primeiro beijo do BBB. Vamos, tal. Se eu quiser, os meus amigos me conhecem, se eu quisesse... Você vai... Eu tinha falado, olha só, vamos ou não vamos, filhão? Qual foi o aprendizado do BBB? Acredito mais em você. Se hoje fosse pra falar, eu saía muito mais forte, assim, com muitas fragilidades, mas muito forte. Acredita mais em você. Se hoje eu fosse dar uma mensagem pra Gisele de 15 de janeiro, que foi sequestrada, que a gente brinca que me levaram pro hotel, eu falaria, acredita em você, acredita na mulher que você é, acredita na sua criação, nos seus princípios, é isso. Porque eu tinha assim, será que, sei lá, as pessoas não vão gostar de mim? Eu tinha muito isso. Talvez por ser filha única, não sei, de precisar da aprovação e sempre ser muito cobrada, porque né, minha mãe sempre se realizou em mim. E eu tinha muito isso. E agora eu sou mais confiante. Quando eu saí, o pessoal falou, nossa, sua voz na entrevista da primeira para ser Dona Fátima mudou. Eu falei, mudou porque eu estou mais segura de quem eu sou. Foi autoconhecimento total lá dentro, né? Gente, a Gisele, ela é engajada em vários projetos sociais, né? Ela sempre se preocupa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos. Dri, muito bom, porque as pessoas não querem saber disso, tá? Mas é importante, gente, porque além de ser uma mulher bonita, ela é uma advogada criminalista, tem uma história de vida incrível. Tem que falar as ações, o que você faz de bonito também, né, Gi? Me fala um pouquinho, que você tem vários, né, pelo que eu estava lendo. Então, eu acredito, assim, que a gente está nesse mundo para ajudar as outras pessoas, para distribuir o bem. E eu te falei do propósito com mulheres, então eu encontrei a Marcela, não foi à toa. Eu encontrei a Isa Borges, que é a advogada que está com a gente, criminalista, não foi à toa. Inclusive, foi uma amiga da Manu Gavassi, que falou, você tá vendo aquela menina lá na televisão? Ela tá falando exatamente o que você fala e o que você quer fazer. Depois, quando ela sair, entra em contato com ela. E a Isa me procurou e eu chamei a Marcela. E aí tem uns Sentinelas, né? Sentinelas foi um nome que, inclusive, os meus fãs que escolheram. A gente não sabia o que colocar. E Sentinelas é cuidar, proteger, vigiar. E nele ainda está na primeira parte, que é a parte do Instagram, que é informativo, que é leve, que fala sobre feminismo. Porque às vezes as pessoas acham que feminismo, né? O que é o feminismo? O Instagram chama como? Sentinelas. Sentinelas. O feminismo é o quê? É a igualdade entre homens e mulheres. Simples. Só que muitas mulheres, porque nós vivemos uma sociedade machista, eu fui criada num ambiente muito machista e fui me desconstruindo com o tempo. Eu estou me desconstruindo a cada dia. E o Sentinelas é exatamente isso. Ele tem vídeos de autocuidado, de autoamor, de mensagens, assim, indicação de livros, indicação de filmes. E quem você procura quando você está num momento vivendo um relacionamento desse, é exatamente trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica. Esse é um passo. O outro, a gente quer criar uma rede maior de ter um psicólogo à disposição para dar uma orientação para essa mulher, ter advogados de plantão para... Ei, agora aconteceu isso comigo, o que eu faço? Porque a mulher não sabe que ela tem que ir na delegacia da mulher, ou cidade pequena vai, chama a polícia militar, não sabe. E está nessa fase de empoderamento feminino, informação e autocuidado, autoamor. Esse é um. O segundo é que Manu Gavassi também me ensinou que a gente atrai os fãs que são muito parecidos com a gente. E os meus amam ajudar as pessoas também. Aí o projeto se chama Furacões Solidários. O projeto é deles. Eu tô ali só dando a cara, divulgando. Eles são muito organizados. Tem contador, tem tudo. É incrível, são meninas. E lá, a cada mês,
é uma ajuda de R$10.000 para alguma instituição do Brasil. A gente arrecada esse valor e já manda para a conta, na verdade já vai direto para a conta dessa instituição. E também tem um projeto que é para as presas, que eu já fiz a primeira parte da doação de livro para o Presídio Feminino de Vitória. Agora eu tô com muito livro, aí eu pedi no Instagram e eles, como eles são incríveis, os meus fãs, mandaram muitos livros lá para casa e eu quero aumentar assim, o número de livros nas bibliotecas e renovar, porque lá dentro muita gente não teve oportunidade, realmente. Eu vivi 4 anos, todos os dias, esse mundo e eu sei a realidade do nosso sistema penitenciário, que ele é seletivo. Lá dentro, elas ficam 15 dias com o livro, só que com 15 dias, elas engolem o livro, leem rápido e trocam com as outras pessoas que estão na cela. E elas, muitas, não sabiam ler, aprendem a ler melhor. Lendo, você aumenta, né, o seu conhecimento intelectual, sai daquele universo ali de cárcere e aprende a escrever melhor. Teve uma que eu estava conversando lá, que elas trabalham na biblioteca. E ela falou assim que nunca tinha lido... Perguntei, quantos livros você leu antes de entrar aqui? Aí ela falou, nunca tinha lido antes. E agora? Ela falou que não dá nenhuma semana e ela já leu o livro inteiro. E a educação salva. Acredito que se o nosso país fosse um país que tivesse uma educação de qualidade, os presídios não estariam tão cheios do jeito que está. Gi, quero agradecer, mas antes de a gente terminar o quadro, eu quero que você mostre sua tatuagem. É uma mensagem linda que a Gisele passa. Isso também passa, gente, olha que lindo. Fala um pouquinho dessa mensagem. Gente, lá dentro eu contei, quando eu saí, até hoje, muitas fãs fizeram essa tatuagem no mesmo lugar que eu, porque é do Chico Xavier, que quando você está muito triste, nos meus piores momentos, eu olhava para ela e pensava, isso também passa, vai passar. Se você que está assistindo a gente está mal, vai passar. E quando você estiver muito feliz, agradece e pense que, né, abaixa sua bola aí, minha filha, isso também vai passar, não deixa a fama subir para a cabeça. Mas quero te agradecer, você é incrível, uma mulher Obrigada. Forte, determinada. Nós temos muito orgulho de ter mulheres assim, né? Por tudo que ela passou, então assim, parabéns, viu? Obrigada. Te desejo todo o sucesso do mundo, porque você merece. Obrigada. Né? E, gente, vamos se inspirar em mulheres assim. E mulheres assim também, tá, gente? Porque ela é maravilhosa. Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. A conclusão que eu tive, apesar de toda a bagagem que trazemos para a nossa vida, nós podemos sim mudar a nossa história. Você pode escrever a sua história e fazer completamente diferente e ser feliz. Ame-se.